Edson, a gente vai trazer aqui para o nosso Tarobá Cidade um debate que foi alvo de muita polêmica desde o ano passado. A modernização da NR1, que é a norma regulamentadora 1, ela começa a ser fiscalizada neste ano, agora de 2026, precisamente no mês de maio em todo o Brasil. As empresas, elas já estão em alerta desde o ano passado, quando as discussões terminaram aí no projeto que se tornou lei. E agora que estão em vigor, os empresários eles vão ter que se adequar realmente. Atenção para a saúde mental dos seus colaboradores, né? Nos últimos tempos, houve um aumento recorde em 68% nas licenças médicas por questões emocionais. Então, é preciso discutir isso. A NR1 orienta para a ideal gestão de pessoas focada, então, no bem-estar integral do colaborador. Para a gente comentar tudo isso, dar dicas sobre esse tema, a nossa entrevista ao vivo é com Alex Oliveira, que é mentor e master coach em inteligência emocional e espiritual. Bom dia, Alex. Bem-vindo aqui ao nosso Tarobá Cidade. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Edson. Bom, então agora, 2026 é o ano da NR1, né? Não tem mais desculpa, né, Alex? Não tem mais desculpa e não tem para onde correr, né? Porque agora, em janeiro, começa a vigorar, de fato, a atualização. As fiscalizações já começam agora em janeiro, mas em maio começam, então, as multas. Mas as fiscalizações, de uma forma mais educacional, já começam em janeiro. Então, os empresários se preparem, porque vão receber visitas das pessoas responsáveis por essa fiscalização e já vão começar a apontar os pontos que precisam ser atualizados, organizados, para que, de alguma forma, a gente consiga reduzir esse número de pessoas afastadas por burnout, por doenças psicossomáticas em gerais. E, Alex, fazendo uma linha do tempo, assim, de uma maneira mais genérica, quando que a saúde emocional ela começou a ganhar espaço e começou a ganhar discussão dentro do ambiente de trabalho? Porque antes a gente via que anos atrás isso parecia ser muito um tabu. Hoje o ponto de vista, os olhares já mudaram quanto a isso. E esse tabu ele tinha um nome, né? Era o mimimi. Eu ia falar o mimimi, Alex, mas eu não quis causar mimimi nas pessoas que acham que tudo é mimimi. Tinha um nome, era o famoso mimimi. Mas a atualização do ser humano, a busca por evolução do ser humano, traz esse olhar. E a ciência, e eu amo falar de ciência, da outra vez eu falei e retorno a falar, a ciência ela vem para confirmar tudo aquilo que a gente busca de informação. Então, a partir do momento que você consegue metrificar resultados, você tem dados. E através de dados você cria informações e por aí vai. O que começou a ter mais olhar? Foram os resultados empresariais mesmo. As pessoas perceberam que quando se cuida da saúde emocional do colaborador e gera oportunidade de evolução psicossocial, os resultados são maiores. E além de ser maiores, são mais gratificantes. Mas o empresário enxerga dessa forma, assim, de maneira geral e prática, ou ele está tendo dificuldade até em se adaptar a essa legislação? Primeiro que assim, por que até foi adiado? Porque o próprio governo colocou uma regra e não sabia como cobrar. E não sabia como cobrar, não sabia como explicar que seria a cobrança. Então passou-se o ano de 2025 inteiro discutindo como que seria então a metrificação e cobrança disso, tá? Para o empresário, por que é difícil ele entender isso, que isso pode gerar resultado? Porque assim como a pandemia forçou o empresário para a internet, né? As doenças e os afastamentos está forçando o empresário também a olhar para esse lado que ele não estava olhando. Nossa. Então, por que mudar um time que está ganhando? Não tem esse ditado? Então, se vinha funcionando a forma de gerir empresa, por que eu vou mudar? Então, o que acontece? Aqueles que não conseguem ter um olhar mais acurado para essa informação, eles estão tendo agora que sentir a dor na pele para buscar essa mudança. E o que a gente pode exemplificar, então, desses riscos mesmo, né? Esse problema emocional que pode gerar um risco ocupacional? Vamos lá. Para responder essa pergunta, eu também preciso trazer aqui à tona o que vai ser cobrado, tá? Do empresário, que é importante. Porque agora ele vai ser cobrado disso. Isso vai gerar déficit no caixa se ele não se atentar, e déficits enormes, tá? O que vai ser cobrado não é como cuida da pessoa, mas é como o ambiente é cuidado.
Tá? O que vai ser analisado, o que vai ser fiscalizado é o ambiente. O ambiente é tóxico? O ambiente pode gerar problemas psicossociais? O ambiente pode gerar um burnout? O ambiente pode gerar uma depressão, uma ansiedade, as metas? Então, tudo isso é o que vai ser analisado. Ok? Como isso vai ser analisado e isso vai ser metrificado, o empresário ele precisa estar atento ao quê? Ao seu resultado do ambiente, às suas métricas, ao seu PGR. O empresário ele precisa estar com o PGR intacto. O que é PGR? PGR é o plano de gestão das mudanças que ele vai aplicar ali dentro. Gestão de risco, isso. Plano de gestão de risco. Ele precisa estar com isso atualizado, porque a primeira coisa que o fiscal vai pedir é: me dá seu PGR. Você está contemplando aí dentro do seu PGR os riscos psicossociais do ambiente? E para isso vai ter uma métrica. Não é só o que o fiscal acha. Não, existe toda uma tabela que o governo gerou. Existem ferramentas para metrificar isso com semáforo. Se o ambiente é verde, se é amarelo ou se é vermelho. Nós mesmos, nós temos essa ferramenta que nós aplicamos. Mais de 10 mil funcionários já foram aplicados essa ferramenta. E com essa ferramenta você traz o status quo do ambiente para saber o que vai ser feito de ação. E essa ação tem que estar no PGR. Então, para o empresário estar atento para 2026 é o quê? Analise o seu ambiente. Perceber um risco psicossocial, gera um plano de ação para aquilo. Ah, mas isso vai ser só para dizer que é uma empresa bonitinha? Não. Isso vai evitar passivos trabalhistas. Porque se uma pessoa daquela empresa que não tem o PGR atualizado, dentro das normas, entra no processo judicial por causa de burnout, por causa de depressão, já ganhou. Entrou e já ganha, porque a empresa não tem como ela está fazendo para proteger o funcionário. Faltava essa visão, né, Alex? Porque assim, se talvez o empresário colocar na ponta aqui do lápis, da caneta e falar assim, olha, se eu manter o meu PGR atualizado, se eu estiver de acordo, o meu investimento vai ser muito menor do que o gasto que eu posso ter com passivo trabalhista? Passivo trabalhista, absenteísmo. Quando se coloca na ponta do lápis, o empresário, quando ele coloca na ponta do lápis, ele vai pensar assim, cara, não é uma despesa nova, é um investimento para que o resultado da minha empresa continue. Porque vamos pensar no absenteísmo? A pessoa é afastada. Vamos tirar o fato que ela vai entrar na Justiça do Trabalho. Ela é afastada. Vai ter que gastar para contratar uma outra, para treinar outra e ainda continuar pagando o salário daquela que está afastada. Ô Alex, queria voltar no mimimi, né? Tá. Porque a gente realmente está vivendo essa cultura de que tudo é. Mas isso é um assunto subjetivo. A toxicidade de um ambiente nem sempre você consegue mensurar. Sim, tem as tabelas, como você falou. Como é que vai se dar isso? Porque também a gente tem que pensar no outro lado, porque tem muito empresário que assiste também e pode pensar assim, nossa, mas a gente não pode cobrar, porque o funcionário já começa a chorar, ele quer já entrar na justiça, tudo é assédio, tudo é, como que chama? Bullying. Então, como equilibrar tudo isso? Boa pergunta. E é importante dizer assim, reforçar. Não é a fiscalização não vai ser sobre um funcionário que está reclamando, é sobre o ambiente. Então, quando eu falo de ambiente, eu estou falando de média. São todas as pessoas do departamento que vão passar por essa pesquisa de clima para entender o clima, para entender o ambiente. Se é uma pessoa que está reclamando e todas as outras não, o problema não é o ambiente. O problema, então, é a pessoa. E aí, o problema é a pessoa. O empresário continua com a liberdade de fazer o que eu chamo de promoção, né? Se é aquela pessoa que é o problema, promove ela para o mercado de trabalho e contrata outra. Gostei dessa promoção. Quer dizer, não gostei não, né? Mas eu gostei do termo, né Edson? E, Alex, então, assim, a partir do mês de maio, então, é que as empresas, isso vai começar, essa cobrança vai ser para valer. A gente pode colocar dessa maneira. Hoje, 2 de janeiro, o que o empresário que está assistindo aqui o nosso Tarobá Cidade, o que ele já pode fazer se ele não está ainda com tudo de acordo, tudo certo? Qual que é o primeiro passo que ele deve tomar? Posso emendar na pergunta dele? Que tipo de ações que tem que ter na empresa, né? É um psicólogo contratado? É ginástica laboral? Acho que daí você responde tudo. Vamos lá. A partir do dia 26 de maio, está liberado a parte de multa, aplicar multa. Agora, a partir de 2 de janeiro, já está liberada a fiscalização. Então, vai ser fiscalizado o ambiente. Então, o empresário precisa fazer o quê? Primeiro, ele tem que olhar o PGR dele, se está dentro da atualização da norma NR1 e também a lei complementar, lei 14.831/24. Ele precisa estar atento se o PGR dele está atualizado em cima disso. Para que ele esteja atento sobre isso, é importante que ele contrate uma empresa que o ajude nesse diagnóstico.
Porque não adianta, todas as empresas vão ter que fazer esse Que diagnóstico. tipo de empresa? Quantos Tanto funcionários, empresas né? de saúde do trabalho, né? Como empresas como a minha, que é um Instituto de Desenvolvimento Humano, nós também aplicamos isso com parcerias com psicólogos e etc. Então, empresas que estejam com pelo menos uma ferramenta de diagnóstico que metrifique de acordo com o que a atualização da norma As normas pede, trazem. para que traga os dados que serão fiscalizados. Não adianta falar, vou fazer uma pesquisa de clima. Pesquisa de clima é outra coisa, é RH. Tá? Essa ferramenta de proteção jurídica e judicial da atualização da norma, as empresas elas têm que ter ferramentas específicas. Precisa saber metrificar, não é pesquisa de clima. Até por conta do tipo também de empresa, né? Então, aqui é uma empresa de comunicação, mas aí a gente tem indústrias, enfim, ramos diferentes. É isso aí. Então, primeiro passo a passo, tá? O step by step. Contrata a empresa que vai fazer esse diagnóstico. A empresa traz o diagnóstico e provavelmente, a nossa empresa já faz isso, traz um plano de ação para a atualização do PGR. Com esse plano de ação, ele vai identificar, dentro do seu orçamento anual, de como ele vai aplicar esse plano de ação. Então, é muito importante que não tente fazer sozinho. A não ser que essa empresa já esteja estudando desde o ano passado, né, com o seu time interno, toda essa aplicação. Mas então daí vale esse plano, ele vai indicar essas ações. Então, voltando ali na minha pergunta. É isso aí. Vamos ter um psicólogo contratado, a gente vai ter atividades, a gente vai ter... É isso que vai conter também. Ano passado, eu participei de uma palestra, uma indagação do empresário ao vivo ali, foi assim, o empresário tem que virar babá do funcionário a partir de agora, tá? E é interessante pensar assim, porque não é ser babá. Eu não tenho que cuidar da saúde emocional do funcionário, mas eu tenho que proporcionar para ele um ambiente que seja bom emocionalmente para ele conseguir evoluir e crescer. E esse ambiente, às vezes, vai precisar de um psicólogo. Se é um alto risco o tempo todo dentro daquela empresa, talvez precise sim de um psicólogo. Se é um ambiente, por exemplo, só de vendas, de metas, às vezes não precisa de um psicólogo. Às vezes precisa de apenas um consultor. Então, tudo isso vai ser explicado no plano de ação que essa empresa vai fazer o diagnóstico e vai trazer o resultado. O Alex, que órgão que vai fiscalizar? Até é importante, acho, a gente esclarecer isso, porque os golpistas são bem atualizados quanto todo mundo. Às vezes até mais do que a gente, né? O governo lança uma medida, no outro já tem golpistas se passando pela Caixa Econômica, por tal lugar. Olha, eu sou aqui, eu preciso fazer essa pesquisa. Nesse caso específico, qual vai ser o órgão que vai então fiscalizar e, se acontecer alguma coisa, aplicar essas multas? É o Ministério do Trabalho. Não é outro órgão, não é outra fiscalização. É o Ministério do Trabalho. São os fiscais do Ministério do Trabalho que estarão com a sua identificação em mãos e sempre, e aí vale para qualquer tipo de fiscalização. O empresário recebeu, pega o documento, é de direito dele, pega o documento e pesquisa se ele realmente é verdadeiro ou é fake. O Alex, e que Boa tipo pergunta. de empresa que vai ser fiscalizada? Pequena, média, micro e só privada? Porque você estava falando do risco e eu pensei, por exemplo, em órgãos de segurança, como uma guarda municipal aí que tem uma pressão muito grande, né? Então, vai ser órgãos públicos também vão ter que obedecer essa ANR e as empresas de que tamanho? Partiu de mais de um funcionário, já é passível da fiscalização, tá? Acima de um funcionário, isso não é nem a atualização da norma, isso já era a norma NR1 desde que ela é implantada. Acima de um funcionário, todas as empresas que têm acima de um funcionário têm que estar regulamentado de acordo com a norma regulamentadora, tá? NR1. Agora, sobre os órgãos públicos, né? Desde que tenha um sindicato que cuide daquele órgão, então todos também terão que estar dentro das normas. Qual que é a atuação do sindicato nesses casos? A atuação do sindicato ela parte da mesma premissa que sempre existiu: buscar proteger os direitos dos sindicados deles, tá? Então, é mais uma ferramenta para o sindicato estar atuando. Essa é a função do sindicato. Até porque não vai ter fiscal para todo mundo. Então, provavelmente, essa fiscalização vai partir muitas vezes de denúncia ou de uma provocação, seja do sindicato ou dos próprios colaboradores. O Brasil é muito grande. Então, quem que vai ter o fiscal batendo na porta? Geralmente, quem tem muito passivo trabalhista. Por quê? Já é provável
de que um ambiente ali está errado. Então, quem tem muito passivo trabalhista provavelmente vai receber uma visita dessa. Denúncias é um segundo fato. Se um funcionário saiu com burnout ou qualquer doença psicossomática e efetuar uma denúncia, ali está a evidência para o fiscal ir lá bater na porta. Mas também não podemos descartar a hipótese de estar ali e ser sorteado. Não podemos descartar essa hipótese. Por isso que é importante que todo empresário procure fazer o diagnóstico com empresas que vá dar respaldo para eles, para defendê-los e ajudar nessa condução. E Alex, do que você já viu até hoje, né, antes ainda dessa mudança, e o que talvez pode persistir no sentido de, não sei se erro, mas de equívoco mesmo que as empresas acabam cometendo, seja de uma forma consciente ou não, e que agora com essa atualização da NR1, elas podem ser mais suscetíveis a receber, por exemplo, uma multa? O que é muito comum, e eu já citei aqui hoje, é o famoso time que está ganhando não se mexe. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, eu continuo fazendo assim, se você não quiser o problema é seu, porta da rua sem serventia da casa. Não funciona mais isso. Não funciona. Esse nível de grosseria hoje é chamado de assédio moral. Então, isso não funciona mais. Então, os empresários que não se buscam atualizar as suas habilidades, que nós chamamos de soft skills, né? As suas habilidades de inteligência emocional, de saber se portar com outras pessoas, esses são os que mais sofrem e vão sofrer mais. Talvez as empresas familiares, então, é que devem ficar mais atentas do que talvez uma empresa de médio, grande porte? Não, eu não não posso concordar, porque eu já visitei ambientes dos dois tipos. E grandes empresas, às vezes, também são desse nível. Tá passando no corredor e aí o cara lá tá tomando um cafezinho, né, que é direito dele, a empresa está oferecendo, ele pode tomar. Aí passa o diretor do lado e fala assim, tá tomando um cafezinho uma hora dessa e a meta nem tá batida? De qualquer forma, vamos ficar atentos. Alex Oliveira, adorei aí o exemplo, os termos. Obrigada pela presença, viu? Sempre muito conhecimento envolvido e vamos aguardar como é que vai ser, então, na prática, essa nova NR1. Obrigada. Obrigado, Edson. Obrigado, Pati. Valeu. Obrigado a TV Tarobá e desejo a todos um 2026 abençoado, próspero e contem com a gente no que tange inteligência emocional e espiritual, estamos aí. Obrigada, Tá feliz certo. 2026, é verdade, estamos só começando, isso, né? Estamos só começando o nosso ano, mas eu gostei do papo, né, Gostou, Patrícia? né? Acho que é algo que a gente tem que realmente refletir, como o próprio Alex disse, né? Os tempos mudaram, a gente tem que voltar o nosso olhar muito para a saúde mental.